Fala pessoal, beleza? Bom, a nossa aula de agora é sobre dois blocos econômicos, a parceria transpacífica ou Acordo Transpacífico, ou também conhecido como está no símbolo lá em cima como TPP, e o segundo bloco econômico conhecido como Cooperação Econômica Ásia-Pacífico ou na sigla aqui em cima, APEC. Vamos começar primeiro pela parceria transpacífica. A sigla TPP vem do nome em inglês Trans-Pacific Partnership, a pronúncia não é 100%, foi criada em 2016 com o objetivo de estabelecer um livre comércio entre os países integrantes. Lembrando que livre comércio é a redução da maior parte das tarifas alfandegárias para o comércio entre os países e a eliminação de algumas tarifas desde que todos os países entrem em acordo. Os integrantes, como proposta transpacífica, são Japão, Brunei, Malásia, Singapura, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile, e acabou repetindo o México ali, tá? A gente tem 3 países da América Latina, México, Peru e Chile. América do Norte, Estados Unidos e Canadá. E os países banhados pelo Oceano Pacífico, Ásia e Oceania. O bloco ele tem 4 fundamentos, que são os fundamentos gerais de todos os blocos econômicos do mundo. Tá? É a integração econômica, com a proposta de um livre comércio, com a eliminação ou redução de tarifas ou barreiras alfandegárias, a criação de regras comuns de propriedade intelectual para garantir a proteção das inovações tecnológicas e a propriedade intelectual nos aspectos mais controversos em todos os blocos econômicos. E eles vão partir dessa ideia de propriedade intelectual, que a lógica é mais ou menos o seguinte: se você desenvolve a tecnologia de algum produto, vamos falar da indústria farmacêutica, que é uma das que mais trabalham com a lógica de propriedade intelectual. Você desenvolve uma vacina lá nos Estados Unidos, por exemplo. Só que tem uma fábrica em outro país, vamos dar exemplo aqui, lá no Vietnã, que vai produzir essa vacina desenvolvida pelos Estados Unidos. Por mais que ela seja produzida no Vietnã, a propriedade intelectual garante a manutenção da tecnologia daquela vacina como propriedade dos Estados Unidos ou de uma empresa norte-americana. A ideia da propriedade intelectual é garantir a manutenção, manter a tecnologia desenvolvida no seu país de origem. Tá? É uma estratégia muito comum no mundo, principalmente numa lógica capitalista que envolve qualquer setor. Desde a indústria farmacêutica, que é a que mais trabalha com a lógica dessa propriedade intelectual, as indústrias de tecnologia de comunicação, de telefones celulares, de tecnologia aeroespacial, tecnologia automotiva. Eu sou dono da tecnologia mesmo produzindo no seu país. E você tem que me pagar por, às vezes, utilizar essa tecnologia produzida no seu próprio país, tá? Mas que foi desenvolvida por mim. Então, é um bloco econômico que mantém algumas regras de separação intelectual e tecnológica entre os países, que é muito comum nos blocos econômicos. Padronização das leis trabalhistas para, teoricamente, evitar a migração de indústrias e de postos de trabalho de países que têm uma mão de obra mais encarecida para países que têm uma mão de obra mais barata. E a ideia do bloco é uniformizar as leis trabalhistas. Pessoal, isso daqui nunca vai acontecer em nenhum bloco econômico do planeta Terra. Tá? Isso não vai acontecer, porque as leis trabalhistas são conquistas e disputas dos trabalhadores sempre regionalmente. A ideia de padronizar a lei trabalhista é um pedido principalmente dos países Estados Unidos e Canadá, sobretudo Estados Unidos, na negociação da parceria transpacífica, com medo de acontecer nessa parceria alguma coisa parecida do que aconteceu com o NAFTA, que é a área de livre comércio da América do Norte, substituído pelo USMCA, que é o seguinte: a mão de obra norte-americana é uma mão de obra um pouco mais cara do que a mão de obra, por exemplo, na Malásia, em Singapura, no Vietnã, no México, no Peru. Como a mão de obra norte-americana é mais cara e os produtos passam a circular com muita liberdade dentro do bloco econômico, o receio dos Estados Unidos é que linhas de produção de vários setores nos Estados Unidos migrem para outros países que tenham mão de obra mais barata e aconteça
perda de postos de trabalho nos Estados Unidos. Por isso a ideia norte-americana, especialmente, de padronização das leis trabalhistas. Todo mundo ganha, entre aspas, igual, todo mundo tem a mesma condição de trabalho, todo mundo tem a mesma regulação. Isso não vai acontecer, não aconteceria de forma nenhuma, mesmo assinando o bloco econômico como aconteceu em 2016. E por último, o desenvolvimento de ações ambientais comuns também é um outro ponto muito mais romântico do bloco econômico do que prático, com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável das economias, também não vai acontecer. O único bloco econômico no planeta Terra que tem leis comuns do ponto de vista ambiental é a União Europeia, mas num processo de construção histórica de meio século para se chegar a uma série de acordos e mesmo assim com muitas controvérsias, que os acordos ambientais são assinados pela União Europeia, não por cada país do bloco econômico. Na parceria transpacífica, como as realidades são completamente diferentes entre os países, uma coisa é o Peru, outra coisa é Brunei, outra coisa os Estados Unidos e mais diferente ainda o Japão. Resultado, a chance numa diversidade social e econômica, como é o caso desse bloco econômico, a chance de a gente ter leis trabalhistas comuns e desenvolvimento ambiental comum, a gente pode esquecer porque isso é muito mais teórico do que prático. Tanto é que por conta dessa série de controvérsias e dessa possibilidade de migração de empresas norte-americanas para outros países e perda de postos de trabalho nos Estados Unidos especialmente, que o acordo foi assinado pelo Barack Obama no último ano de governo dele, em 2016, e o Donald Trump, esse cara aqui no alto, o Donald Trump, quando durante a campanha dele para presidente em 2016, ele assume em 2017, ele falava durante a campanha que a primeira coisa que ele ia fazer no governo dele era tirar os Estados Unidos do TPP, da Parceria Transpacífica. Ele ganhou a eleição e ele tirou os Estados Unidos da Parceria Transpacífica. Aqui em cima é o Donald Trump mostrando o documento que ele assinou, tirando os Estados Unidos da parceria. Então, os Estados Unidos ficam fora a partir de 2017. Argumentos dos Estados Unidos: governo Donald Trump, possibilidade de perda de postos de trabalho dos Estados Unidos, migração de empresas para países asiáticos e latino-americanos com mão de obra mais barata, e o Donald Trump, ele é pessoalmente a favor da desglobalização. Ele é contra a integração e a favor do isolacionismo. Num discurso dele na ONU em 2017, por exemplo, ele fala isso: a América primeiro, America First, América para os americanos, retomando um discurso de final do século XIX, da doutrina Monroe, por exemplo, e em segundo lugar o mundo. Então, ele fala que em primeiro lugar ele iria se preocupar com os Estados Unidos e talvez se preocupar em fazer algum acordo comercial com algum país do mundo, retirando os Estados Unidos desse bloco econômico. Tanto é que ele modifica dois blocos. Ele tira os Estados Unidos da parceria transpacífica e modifica o NAFTA, criando o USMCA. Tá? Então, os Estados Unidos ficam fora. Quando os Estados Unidos saem, como maior economia do bloco, o bloco é enfraquecido. Claro, a presença dos Estados Unidos fortalece um bloco econômico, a saída dos Estados Unidos enfraquece a negociação. Tanto é que a partir de 2017 o bloco muda de nome e vira Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica. Ou seja, o objetivo continua sendo a Parceria Transpacífica, mas agora ele vira um Acordo Abrangente e Progressivo. Ou seja, é um passo atrás para se chegar naqueles 4 pilares da parceria que eu acabei de falar. O acordo, esse novo, pós-saída dos Estados Unidos, que mantém todos os outros 11, eram 12, agora são 11. O acordo permanece basicamente o mesmo, mas contém uma lista de 20 disposições suspensas que foram adicionadas ao TPP por insistência dos Estados Unidos. Dentro dessas 20 chamadas disposições suspensas, elas referem-se basicamente a investimentos, compras governamentais e a famosa propriedade intelectual. Ou seja, passo atrás para se discutir investimento, quais setores, quem investir, de onde sai o capital, se é um capital conjunto, se cria-se um fundo no bloco para investir nos países menos desenvolvidos do bloco econômico, as compras governamentais, ou seja, o comércio internacional, quem compra de quem, as balanças comerciais, se as tarifas são zero, se há algum tipo de protecionismo, que tipo de protecionismo, ou seja, eles recomeçam toda a discussão de formação do bloco econômico. E a propriedade intelectual, que é sempre um aspecto importante em qualquer bloco.
Então, hoje, oficialmente, o TPP não existe. Ele existiu durante menos de um ano, assinado em 2016 e deixa de existir em 2017 com a saída dos Estados Unidos e recomeçam as negociações sobre vários aspectos do bloco. Um outro bloco econômico importante e enorme, e um dos primeiros grandes blocos econômicos formados na história, é a Cooperação Ásia-Pacífico, também conhecida como APEC, que a sigla também vem do nome em inglês Asia-Pacific Economic Cooperation. Então, APEC, por conta da sigla em inglês, em português, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Quase os mesmos países que fazem parte do TPP. Então, a gente teria, com a assinatura do TPP, se ele entrasse em vigor mesmo, um processo de substituição da APEC pelo TPP, apesar de alguns países fazerem parte de um e não fazerem parte do outro, mas um mesmo país ele não faz parte de dois blocos econômicos ao mesmo tempo. Ele entrou em vigor em 1989, dos grandes blocos econômicos ele é o primeiro, tanto é que o Mercosul é de 91, a União Europeia é de 92, o NAFTA é de 94 e o primeirão, então, dos grandes, a APEC, é de 1989, também prezando pela ideia de um livre comércio, a redução das tarifas comerciais e uma cooperação econômica dos países da Ásia-Pacífico, porque são os países da Ásia, mais Oceania, está vendo aí Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, e quando fala do Pacífico é porque agrega Canadá, Estados Unidos, México, Chile e a entrada do Peru tardiamente só em 96, que são os países banhados pelo Pacífico na América. Quase a metade da população está nesse bloco econômico, a população mundial é um pouco mais de 7 bilhões, esse bloco aí tem em torno de 3 bilhões e meio para 4 bilhões de pessoas. 60% do PIB mundial, principalmente pela presença dos Estados Unidos e da China, que são os dois maiores PIBs do mundo disparado. Então, só a presença dos dois já representa uma participação enorme, com a soma de todos esses países, 60% do PIB, e a metade do comércio mundial está nessa região. Tanto que alguns economistas, historiadores, geógrafos, eles falam que o século XXI é o século do Pacífico. A gente teve o século XV até o século XX, o século do Atlântico, com a centralidade europeia, depois a centralidade norte-americana nas decisões internacionais. E agora o século XXI é o século do Pacífico, o crescimento da Ásia muito rápido, China, Índia, Rússia, pensando como país asiático, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Indonésia. Então a gente tem um século do Pacífico, especialmente o Pacífico Asiático, tá? No processo de asianização do poder mundial. Tem países com muita diferença social e econômica, a diversidade é muito grande, por isso a APEC é um bloco econômico que, na teoria, preza pelo livre comércio. Só que como as diferenças sociais e econômicas são muito grandes, é um bloco econômico que dentro dele acontecem inúmeros acordos bilaterais. Por isso que esse bloco econômico continua funcionando. Porque apesar dele falar que quer um livre comércio entre todos os países, não acontece isso. E ele prega muito mais internamente a facilidade de acordos bilaterais do que uma regra comum para todos os países. E esse movimento de ser um bloco muito mais de facilidade de acordos do que um bloco que prega pelo acordo geral para todos, ele acaba funcionando até hoje, né? Ele é um encontro, acontece anualmente, o encontro desse bloco econômico, onde as negociações econômicas se processam de forma multilateral, com mais de dois países, ou de forma bilateral, dentro desse princípio de criação de um bloco econômico que é a APEC. Então é um bloco econômico relativamente híbrido. Ele existe como bloco, porém internamente os países fazem acordos entre si, facilitados pelos encontros anuais da parceria ou da cooperação econômica, não necessariamente formação de um bloco econômico com uma regra conjunta. Tá? Ele prega pelo livre comércio, mas ele é uma cooperação econômica, uma facilidade, um instrumento para facilitar acordos econômicos entre os países membros. Beleza? Abraço para todo mundo, bons estudos.